Maravilha, meus irmãos. Obrigado, meus queridos. Esse é o momento da gente tirar um pouquinho esse tempo entre a gente vir aqui falando, os irmãos se conectar de novo, e a gente volta aqui para o momento para trazer a palavra do Senhor. Ela já foi testificada aqui essa noite em várias oportunidades, em vários momentos, e eu creio que ela vai acrescentar em nossas vidas algo de forma poderosamente. Para os irmãos que estão vindo a primeira vez, eu uso o notebook porque eu tenho um pouco a vista um pouquinho fraca ali, e aí na palavra fica um pouco difícil ali de fazer a leitura, Logo eu já estou vendo um notebook aqui, porque vai ficar mais, um tablet, Vai ficar mais fácil aqui para as ministrações, mas assim, de toda forma o Senhor vai falar conosco hoje. Amém, meus queridos? Então, graça e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um de vós que estão aqui nesta noite. Irmãos, vamos fazer uma oração e já começamos a ministração. Pai eterno, por meio do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo nos conduza pela Tua palavra. Reconhecemos, Senhor, que toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, manifeste nessa ministração. Pedimos a revelação do conhecimento da Tua palavra, o derramar dos dons espirituais, bênção, provisões, curas e libertações. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, para a glória do Pai eterno. Que venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Teu é o poder e a glória para todo o sempre. Amém. 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 Oh Deus. Senhor, visita cada um aqui nesta noite. Que esta palavra, Senhor, traga direcionamento. Que essa palavra possa trazer transformação também. Senhor, enquanto eu for ministrando, o Senhor, através do Teu Espírito, vai curando, vai libertando, vai transformando. Que o Teu Espírito Santo de Deus vai confirmando, vai testificando, vai ensinando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema de hoje, da nossa ministração, a verdadeira igreja de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da verdadeira igreja de Cristo. Esse tema aqui ele é muito complexo, então se a gente fosse falar, ia ficar dias e dias e ainda a gente não ia encontrar todas as respostas. Mas eu acredito que o pouco que vai ser somado às nossas vidas aqui hoje, vai trazer direção e propósito. Amém? Primeiro, quando a gente fala da igreja de Cristo, quais são as características da igreja do engano? Porque se tem a igreja verdadeira, existe a igreja do engano. Quais são essas características? Segundo, quais as características da igreja verdadeira? Você conhece a característica do que é uma igreja verdadeira de Cristo? E a terceira questão, para completar o nosso ensino, é como viver na prática hábitos que evidenciam que eu faço parte da igreja verdadeira. Como eu posso testificar e falar que eu faço parte da igreja verdadeira? Amém, meus irmãos? Essas perguntas vão conduzir o nosso ensino de hoje. O versículo base para ensino dessa ministração encontra-se em Efésios 5, 27. E aqui nós estamos na versão, na NVI, Nova Versão Internacional, e hoje o texto ele é pequeno, a base, mas eu creio que o entendimento vai ser profundo. Amém, meus queridos? Posso fazer a leitura, irmãos? Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eita glória! Irmãos, o nosso papel aqui, quando nós estamos diante para ministrar a palavra, é preparar o povo para esta posição, para este lugar. Uma igreja santa e irrepreensível. É por isso que as ministrações, ela tende e ela busca tocar nos nossos corações, no nosso interior. E fazer com que a gente pense, reflita e vá buscar mudar a nossa maneira de viver, para a gente encaixar a nossa vida ao padrão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, antes da gente entrar nesse entendimento, eu quero colocar algumas questões de reflexão e refletir junto com vocês aqui nesta noite. A primeira questão é: como você está se preparando para o seu encontro com Cristo? Gálatas 2:20. Como você está se preparando para o seu encontro com Cristo? É o seu. O noivo vem buscar a igreja, né? Então ele vem nos buscar individualmente. Então como que você está se preparando? No individual e também no coletivo. Perfeito, irmãos? Como que nós estamos nos preparando? Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu posso dizer verdadeiramente, irmãos, que Cristo vive em mim? Eu posso falar verdadeiramente que Cristo vive de tal maneira, a tal modo, que eu sou conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus na minha vida? Não faço as minhas obras, a minha vontade, mas faço a vontade de Deus para a minha vida. Eu posso falar isso? Eu posso dizer que o Senhor é o meu conselheiro, o meu ajudador? Eu posso afirmar que a palavra do Senhor, ela está entrando no meu coração e fazendo morada? Eu posso falar isso? Porque se verdadeiramente eu quero ser transformado numa nova criatura, num novo ser, eu tenho que deixar que Cristo faça morada. Ele precisa morar, Ele precisa habitar, Ele precisa tomar o controle das nossas vidas, das nossas ações, das nossas decisões. Nós temos que tomar decisões com Cristo. Nós não podemos tomar decisões por nós mesmos. E essa primeira questão, ela é muito importante. A segunda questão é: como está o seu relacionamento com Ele hoje? Como está o seu relacionamento com Cristo hoje? Ele é presente na tua vida? Ou você o busca de vez em quando, só quando precisa, por necessidade? Ou por alguma dificuldade, por alguma situação adversa, aí você vai ao encontro dele? João 15:15. Você o conhece de forma íntima ou apenas ouve falar dele? Porque isso, irmãos, essa reflexão vai dizer se eu estou fazendo parte da igreja verdadeira de Cristo. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Olha como é maravilhoso esse caminho. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós nos tornamos amigo dele. E ele testemunha em nosso coração as coisas que o Pai está por fazer. Então eu sou servo ou sou amigo? Porque se eu só me considero um servo, eu sou uma pessoa que ainda estou distante dele. E eu não sei o que ele está fazendo.
E aí eu corro o risco de andar para um lado, de andar para o outro e não ter convicção de nada, na verdade. De ser levado por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de ensino. E isso é um problema. A terceira questão é: sua mente é pura diante de Deus? Mateus 5:8. A sua mente é pura diante de Deus? Quando você está diante do Senhor, o adorando, orando, buscando, clamando por socorro, como que está a sua consciência diante dele? Porque a palavra nos ensina que bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E a palavra do Senhor não volta vazia. Mas só que você tem que estar com o coração puro. Você tem que trabalhar o teu coração para encontrar nele a pureza que vai agradar o Pai. Você precisa romper com a velha mentalidade carnal e encontrar a verdadeira identidade que é em Cristo Jesus. A verdadeira natureza espiritual. E é por isso que é muito difícil a caminhada com o Senhor. Por quê? Porque o mundo nos ensinou outra coisa. O mundo nos ensinou, ele chipou a gente praticamente cheio de informação, cheios de conteúdo que faz com que a nossa mente não processe o que é moralmente correto para Deus. Deus não se agrada com certas brincadeiras, piadas, com certas palavras, e às vezes a gente ainda assim continua fazendo, falando, e não é legal. Às vezes nós nos denunciamos já pelas nossas palavras, pelo nosso modo de agir diante de certas situações. Só que eu preciso buscar o Pai. Eu falo assim, eu estou na presença de Deus, eu quero estar na presença de Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Então eu tenho que estar com o meu coração puro, para que eu possa vê-lo. Amém, meus irmãos? Às vezes as pessoas falam assim, irmão, eu não consigo entender, compreender como você diz que vive essas experiências sobrenaturais com Deus, porque eu busco um caminho de deixar o meu coração puro diante dele. Independente das adversidades. A primeira coisa que eu coloquei diante do Senhor, quando eu comecei a minha vida com Ele, eu falei, Senhor, eu não vou julgar ninguém. Eu não sei quem vai me ferir, quem vai me magoar, mas assim, ó, se eu for ficar olhando para a pessoa, para ver se é bom ou ruim, é mal ou... não vai dar certo. Então, Senhor, me proteja daquilo que for mal. Afaste de mim daquilo que for mal. Mas o meu coração tem que estar puro, tem que estar verdadeiro. Diante de Ti, porque eu não quero perder a graça de Te ver. Entende a diferença? Então as pessoas chegam em mim, todo tipo de pessoa, e ali conversa e vai, se aproxima. Pode chegar. Quem vai fazer a separação é o meu Senhor. Não sou eu. Não sou eu que vou julgar o teu modo de agir, o teu modo de pensar. Não sou eu. Às vezes você vai não gostar, vai se afastar. Faz parte. Mas eu não vou te julgar nem por isso. Pelo contrário, ainda eu vou orar pela tua vida ainda, para que você se converta assim como Jesus falou para Pedro. Pedro, Satanás, ele quer se andar, mas eu roguei ao Pai, para que depois que você for ali peneirado, você se converta e converta os outros, os irmãos. Então, nosso processo de liderança passa também pela nossa conversão. Oh, Deus poderoso. Você tem um coração simples, como foi dito aqui na oração, no finalzinho dela, como o de uma criança, sem maldade e sem malícia. Mateus 18:3. A não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Nós temos que voltar e aprender como as crianças observam o mundo.
e não como nós fomos chipados de informação, de tudo. Porque nós olhamos o mundo num aspecto malicioso, nós olhamos o mundo já contaminado, todo cheio das suas notas, mas Deus não quer isso. Então nós temos que ser como crianças para adentrar o reino de Deus. Se você fosse responder esse questionário, todas as respostas seriam positivas, né? Seriam sempre, isso aqui eu estou fazendo certo, isso aqui eu estou fazendo certo, ou tem coisas que precisam ser corrigidas. Se tiver coisas que precisam ser corrigidas, vocês estão no lugar certo, eu estou no lugar certo. Porque nós temos coisas para melhorar todos os dias. A outra questão é, você busca santificação e purificação de maneira verdadeira e intencional, ou para apenas pertencer a um grupo religioso? Eu estou aqui porque eu pertenço a esse grupo religioso aqui, eu estou protegido, eu estou guardado, aqui é uma bênção, é uma maravilha, estou lá, mas eu estou fazendo tudo errado. Eu estou fazendo as coisas que o meu pai não se agrada. Eu estou vivendo de uma maneira que o meu pai não se agrada. Mas eu sou uma bênção. Não, irmão, está tudo errado. Você precisa intencionalmente buscar santificação e purificação de forma intencional. Guarda isso no teu coração. Satanás diz que você não precisa fazer nada. Pelo contrário, irmão, vai de encontro do Senhor. Intencionalmente, provoca esse encontro. Provoca essa mudança. O convide para perto. Eu sempre costumo dizer, a gente dá uma ministração que chama Os 5 Passos do Reino de Deus. Eu falo assim, quando a gente dá em forma de ensino, coloca uma cadeira de um lado e você do outro na frente, chama Jesus para conversar e começa a se derramar diante dele, começa a colocar seus pontos fracos e pede ajuda. Mas vai de forma intencional, não vai de forma religiosa. Você sabe por que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, alcançou poucos religiosos naquela época? Porque Ele alcançou alguns. Mas você sabe por que Ele alcançou poucos e a maioria quis matá-lo? Porque eles não queriam mudar o seu interior. Eles criaram uma caricatura, criaram uma aparência, criaram um estereótipo e passaram a viver através daquilo. E aquela verdade que se tornou o engano, matou eles, cegou eles. É por isso que nós temos que entender tempo e fora de tempo, as palavras, aquilo que o Senhor está fazendo. Nesta era, o Senhor está se movendo de uma outra maneira. Eu estou entendendo, eu estou compreendendo como o Senhor está movendo. O Espírito Santo de Deus está em mim para eu me mover como o Pai se move? Ou eu estou lá naquele grupo religioso, esperando, olhando. Ele vai vir, ele vai chegar. Daqui a pouco já foi, já chegou, já passou, já levou e você ficou. Porque foi assim na época que Jesus veio trazer a palavra, trazer o ensino. Muitos ficaram na falta de entendimento, na falta de conhecimento. Amém, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Então, Marcos 7, 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós não podemos ter o nosso coração longe do Criador. Pelo contrário, o nosso coração tem que estar bem perto dele, bem íntimo com ele. Nós temos que conversar com ele todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, se for possível. Nós temos que provocar situações para chamar ele para perto. Nós temos que chamá-lo para tomar café conosco, para almoçar conosco, para jantar conosco, tomar café da tarde conosco, seja onde que for, falar assim: Cristo, ande comigo, me acompanhe, me ajude a tomar as decisões certas na minha vida, porque esse é o caminho que nós temos que encontrar. Para caminhar na verdade, é necessário permitir que o Espírito Santo, enviado pelo Pai, pelo Filho, tenha acesso total à sua vida. Não coloca imposição, não coloca bloqueio, não limite o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quem está perdendo é você.
E pode ser que você se perca no meio do caminho e achando que encontrou a porta estreita, encontrou a larga. Porque ainda você está, segundo os seus corações, segundo a sua vontade, segundo a sua intenção, está indo para o engano, para o erro. Eu costumo dizer para uns irmãos mais perto, que eu falo assim, a vida ela é tão curta, mesmo se você for viver 100 anos. Porque a eternidade é muito mais que isso. Não vale a pena você perder a tua eternidade. Então, alinhe-se, corrija, enquanto há fôlego de vida. Porque é o tempo que a gente tem para nos corrigir com o eterno. Para nos corrigir com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nos alinhar com o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. A partir daí ele vai nos corrigir. Ele vai nos ajudar a vencer todo o mal que há em mim, que há em nós. Ele vai nos ajudar. E daí, a partir daí, começamos a ser o quê? Uma nova criatura. Nessa jornada, precisamos aceitar ser conduzidos por Deus, em vez de tentar conduzir tudo por nós mesmos. Irmãos, eu tenho certeza que se você não faz isso hoje, você já fez algum dia. Você falou, tá bom, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Meia hora depois você pega o controle e começa a decidir as coisas e continua automaticamente decidindo tudo da forma que você já tinha decidido antes. Mas como que você orou e falou que Deus vai conduzir a tua vida? Aí as coisas continuam patinando, continuam dando errado, continuam lutas espirituais, continuam batalhas, continua guerra, e você começa a falar, mas é porque eu estou no deserto. É por causa do propósito. Não, simplesmente porque você não fez o básico. Entregar toda a tua vida ao Senhor e do nosso Senhor Jesus Cristo. E confiar nele. E tudo ele fará. Irmãos, hoje a palavra, ela é uma palavra bem doce de correção de rumo. Glória a Deus por isso. Gálatas 5,16. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo nenhum. Zero. Os desejos da carne podem se opor ao do Espírito. A gente consegue fazer isso? Por nós mesmos, não. Mas através do Senhor nós conseguimos? Sim. Então, aonde a nossa vida tem que estar alinhada verdadeiramente? De acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas, as coisas começam a dar certo. Amém? Bem, a verdadeira igreja. Qual é a característica da igreja que está no engano? A primeira característica, o coração está longe de Cristo. Você olha, você vê as pessoas, as ministrações, pregações, as falas, tudo é voltado para as coisas do mundo. Você conversa com as pessoas, com liderança, e eles vão falar de tudo, menos de Cristo. Fala da vida, fala do trabalho, fala do casamento, fala de tudo. Dos filhos, fala de tudo. Do trabalho, fala de tudo, menos de Cristo. Fala do governo deste mundo, fala da política, mas não tira tempo para falar de Cristo. Porque o coração está vazio de Cristo, mas está cheio das coisas do mundo. Então nós precisamos esvaziar das coisas do mundo e nos encher das coisas de Cristo, para que a gente possa falar mais de Cristo e menos do mundo. Primeiro João 2, 15 e 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o primeiro princípio para você se relacionar com Jesus Cristo e para você ver se você está na era do engano ou na era da verdade. Amar o mundo. A gente veio do mundo, a gente amava o mundo, eu amei o mundo. Vocês amaram o mundo também? Eu amei o mundo. Não foi difícil sair do mundo? Foi, só a misericórdia, só o Senhor. Não tem como a gente sair sozinho, não tem como. A gente precisa dele.
A gente precisa do sangue, a gente precisa ser remido, a gente precisa ser limpo, a gente precisa, é uma necessidade. Senão a gente não consegue rasgar esse véu, a gente não consegue romper esse ambiente, e a gente não consegue ser transportado, assim como o Pai fala, da onde? Do reino das trevas para o reino da luz. É um movimento espiritual, a gente às vezes talvez não percebe nada de uma hora para outra, mas muda tudo na nossa vida. Eu era uma pessoa antes e passei a ser outra no outro dia, quando o Senhor falou assim, olha, eu te chamei, e agora você vai ou vai ficar esperando aí? É a última chamada. Eu falei, eu vou, Senhor. Então pega as suas coisas, volta para Santa Catarina, que lá eu vou dizer o que você vai fazer. Acabou o mundo ali para mim. Acabou as coisas para mim naquele momento. Se hoje eu estou aqui, 9 anos depois, é porque eu persigo a promessa do Senhor. Eu persigo a palavra que foi lançada. Não importa o que vai acontecer na minha vida. Abandonei emprego, trabalho, tudo. Hoje vivo totalmente na dependência do Senhor. E graças a Deus, até hoje, nesse momento não me faltou nada. Em tudo Ele tem me suprido, em tudo Ele tem me guardado. Doenças tem curado em mim mesmo, para que eu possa fazer a obra e a vontade dEle. Bem, entendendo isso, que eu não posso amar o mundo, e que eu não posso ter o coração longe de Cristo, a segunda característica das igrejas que estão no engano, buscam mestres conforme os desejos do coração. É tanta igreja cheia, mas vazia. É tantos lugares cheios, mas não ensinando a sã doutrina. Não ensinando que você tem que renunciar. Não ensinando que você tem que se arrepender. Não ensinando que você tem que se purificar. Não ensinando que você tem que romper com padrões pecaminosos. Por quê? Porque se for ensinar a você se tornar um discípulo de Cristo, dá trabalho. E por um tempo, é o pensamento deles, as cadeiras ficam vazias. Porque as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Porque a palavra diz, comichões no ouvido, as pessoas não querem entender, não querem aceitar, está com o coração inclinado para o mundo. Então eles vão buscar uma porta que vive uma falsa realidade. Perfeito, irmãos? E aí não tem o operar do Espírito Santo de Deus, não tem a manifestação, tem tudo, menos Cristo lá dentro. E qual que é o nosso papel? Como ser verdadeiros? Manifestar o Espírito Santo de Deus, manifestar Jesus Cristo, manifestar o Pai, aonde nós formos enviados. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Então buscam mestres conforme os desejos do coração. 2 Timóteo 3:4. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres conforme lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, para fábulas. Então vai ter ali um monte de pessoas pregando, ministrando, falando de todo tipo de coisa, todo tipo de engano, de encantamento, estudando coach, estudando programação neurolinguística, tudo para enganar o povo de Deus, irmão. E o povo de Deus, arredado, está caindo facinho. Por quê? Porque não quis corrigir o coração. Irmão, entenda uma coisa, olha para dentro de você, olha, fala assim, ó, assim como disse a palavra do Senhor em Jeremias, o meu coração é enganoso e doente. Então eu tenho a obrigação, irmão, de não dar lugar para ele. Eu não posso dar lugar para o meu coração. Eu costumo dizer uma coisa, irmão. Se a gente está indo para um lugar que a gente está se mexendo, se movimentando com o reino, a gente vai ter incômodo. Não é fácil fazer esse movimento. Porque a carne quer ir para um lugar, o desejo quer ir para um lugar, mas o Espírito manda para outro. E o que eu tenho que fazer? Vou aceitar a carne ou o Espírito?
Vou viver pela carne ou pelo Espírito? Muitos vivem pela carne e ficam com todo tipo de doença, com todo tipo de enfermidade. Nós temos encontrado por aí afora, onde o Senhor tem nos levado, através de oração, muitas pessoas precisando ser libertas. E com igrejas abertas, pastoreando, liderando e perdidos. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque não tratou o coração. Entenda uma coisa, olha para dentro de você e fala assim, qual que é a minha época com Cristo agora? É tratamento de coração ou é movimento? Porque as duas coisas são diferentes. Tratamento de coração, ele vai querer arrancar de dentro de você tudo aquilo que não agrada a ele. E ele vai falar. E você não tem como correr. É tratamento de coração. Ele vai falar, arranca isso. Aí você fala, não vou arrancar, então você não vai se mover. Movimento. Coração e movimento. Arranca isso. Não, isso aqui eu me agrado, isso aqui é bom para mim. Não vai se mover, vai ficar aí. Coração e movimento. Você quer ser movido pelo Senhor? Deixa o seu coração nele. Porque senão você não vai ter movimento. Ele pediu ao longo da minha caminhada, do início, para eu deixar muitas coisas. Quando ele falava assim, deixa isso, eu só fazia assim, sim, Senhor. Doía? Muito. Era coisas, hábitos, gosto que eu tinha? Muito. Mas eu ia deixando. Porque quando a gente está em Cristo, temos que abrir a mão e deixar ir. E só vai ficar nas nossas mãos aquilo que for de Cristo. Consegue entender essa dimensão espiritual? Porque tudo que está em Cristo não causa dano para a minha eternidade, para a minha salvação, para a minha vida com Ele. Agora, tudo que eu luto, tudo que eu brigo, tudo que eu quero fechar minha mão e colocar na minha mão, eu vou encontrar um embate, eu vou encontrar uma luta. Porque muitas das vezes é desejo do meu e não desejo do Criador. Então eu tenho que buscar nele, entender todas as variações sobre a minha vida. Bem, a sentença final daqueles que são a falsa igreja, os falsos discípulos de Cristo. Entenda uma coisa, outro dia eu estava sobre um monte e Deus me mostrou. Ele falou, o que tu vês? Eu olhei assim, vejo duas igrejas. Uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Uma igreja cheia de luz e uma igreja cheia das trevas. Aí ele falou assim, e o que vai acontecer? A igreja falsa vai vir em cima da igreja verdadeira. Estou profetizando aqui, irmão. Eita Deus, chegou o tempo. Eita Deus. E o que você vai fazer? Vou continuar na posição. Porque eu faço parte da igreja verdadeira. E não abro mão de fazer parte desse ambiente, deste lugar. Eita Deus. Oh Deus maravilhoso. Então, a sentença final vai vir falsos discípulos se parecendo que é verdadeiro. E vão querer roubar o teu lugar, roubar a tua paz. E aí o que vai acontecer? Como você vai saber se é falso ou verdadeiro? A intenção do seu coração, o movimento do seu coração. Examine então o homem o coração. Glória a Deus por isso, irmãos. Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz. Isso nós não podemos estar nessa palavra, irmãos. Nós não podemos estar nessa palavra. Se nós falamos que somos a igreja verdadeira, se você crê que você é a igreja verdadeira, você não pode estar dentro dessa palavra. E nem das outras que foram faladas aqui. Mas essa, ela é mais triste. Por quê? Porque o engano toma conta. Você vive uma vida achando que está dentro de uma igreja verdadeira. Chega ao final, o último suspiro da tua vida, você acha que vai encontrar Cristo e encontra o maligno. Porque você tomou decisões erradas na tua vida. O Espírito Santo de Deus veio dando sinais do caminho certo, veio apontando para o caminho certo, e você não olhou para o caminho certo, olhou para o teu coração e foi para o erro, foi para o engano e se perdeu.
Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, não os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que o Senhor está falando aqui? Muitos estão com a vida na iniquidade, vivendo no ocultismo, mostrando para as pessoas um tipo de pessoa, mas no secreto é outra. Mas o problema é que ela não quer se desfazer daquilo. Ela não quer abandonar aquilo. Aquelas práticas já dominaram mente e coração, já dominou todo o ser da pessoa. Ela não quer mais mudar. E ela acha que aquilo, pela graça abundante, o Senhor vai perdoar. Não. E afasta-te de mim, porque eu não te conheci. Lembra a primeira pergunta que foi feita aqui essa noite? Na verdade, a quarta pergunta. Qual é a tua proximidade com Cristo? Por quê? Porque a palavra é clara, eu não te conheci. Então você tem que falar assim, ei, mas eu conheço Cristo. Entendeu o mistério? Oh Deus. Obrigado, Senhor. E aqui entra uma questão muito importante. Mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Entende uma coisa, fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas é necessária. Ok? Se o Senhor está falando contigo, mostrando um caminho, falando, faça, obedeça. Não fique ali questionando na mente, não fique ali, porque aonde há uma mente dividida, aonde há uma mente inclinada para a divisão e divisões, Satanás vai usar aquele espaço e vai te levar para o engano. Perfeito. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis por isso, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. A nossa alegria, irmãos, como igreja verdadeira, em separação à igreja do engano, não é porque os espíritos se sujeitam. Entendam uma coisa, isso a igreja do engano, ela também faz. Por quê, irmão? Porque aquele que invocar o nome do Senhor, tudo está na autoridade do nome de Cristo. Entende o mistério? Tudo está na autoridade do nome de Cristo. Entende? Mas se alegre se o seu nome, se o meu nome estiver no livro da vida. Por quê? Porque você conhece a Cristo, você é próximo de Cristo, você vive com Cristo. Você toma decisões com Cristo. Aqui, agora, nessa presente era, nesse presente tempo, nesse presente momento, Cristo é o centro da tua vida, é o centro das decisões da tua vida. Amém? Agora, brevemente, quais são as características da igreja verdadeira? Que nós vimos em Efésios 5, 27. Igreja gloriosa, sem máculas ou ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Primeiro vamos entender brevemente, igreja gloriosa. A igreja gloriosa é uma igreja que se movimenta. Amém? Entende uma coisa, você é um servo verdadeiro, você precisa estar em movimento. É uma necessidade. Não caia no engano, não caia no erro. Ah, não, tá bom, Deus, eu fui salvo, eu estou com o Senhor, agora eu vou sentar aqui, vou ficar esperando, minha vida está pronta, as coisas estão tudo certo, está tudo... Não. Igreja verdadeira, ela está sempre em constante movimento. Cheia de honra, esplendor e unidade. Honra, esplendor e unidade. O que nós temos que buscar como comunidade? Unidade.
ajudar os irmãos, suportar os fardos dos irmãos, caminhar com os irmãos. Isso representa a unidade. Somos representação da glória de Cristo, manifestando a vontade do Pai Eterno. Então nós representamos a glória de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, está glorioso no trono. Nós representamos Ele aqui. Cada um de nós que diz que Cristo habita em mim, está dizendo automaticamente para o mundo ao nosso derredor que eu sou representante de Cristo. Que eu represento o reino de Deus. Vocês entendem o tamanho e a dimensão disso? Jesus dá instrução aos 72 discípulos, em Lucas 10, 9, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Ou seja, você está ali manifestando o reino de Deus para aquela pessoa, então o reino de Deus está próximo daquela pessoa. Entende, irmãos? É por isso que nós temos que buscar ser uma igreja gloriosa, porque nós temos que manifestar o reino de Deus na terra. Irmão, eu acredito nisso com a minha vida. O que eu falo para o Senhor todos os dias, o que eu entrego para o Senhor todos os dias é isso: Senhor, manifesta em mim a tua vontade, faça em mim a tua vontade. Por quê? Porque a tua vontade é perfeita e agradável. Faça com que a tua vontade aconteça. Não quero olhar para as minhas dores, não quero olhar para as minhas tristezas, não quero olhar para as perseguições, para as lutas, não quero. Eu quero que a tua vontade seja plena na minha vida. Qual que tem que ser a sua vontade? Que Cristo seja pleno na sua vida. Agora Mateus 5, 13 e 16. Somos sal e luz para aqueles que estão na escuridão. Somos sal e luz para aqueles que estão na escuridão. Irmão, entendam uma coisa. Nós não estamos aqui na terra para olhar defeito de ninguém. Nós estamos aqui para conduzi-los para a perfeição que é Cristo. Amém? Nós estamos aqui para pegar cada irmão e falar, vem cá, nós temos um rei que pode te ajudar. Eu já aprendi um pouquinho com ele, eu posso te ensinar um pouquinho que eu aprendi com ele, mas eu preciso te levar para Cristo. Porque é Cristo que vai verdadeiramente transformar a tua vida. É Cristo verdadeiramente que vai manifestar a glória do Pai em ti. Nós somos vasos, instrumentos. Estamos também no processo de transformação. Entende, irmãos? Então, a palavra diz que vocês são o sal da terra. Agora, mas se o sal perder o sabor, como restaurar? Aqui já está vindo para a segunda parte ali que a gente vai ver daqui a pouco. A igreja sem mácula e ruga. Se você ficar parado, irmão, o que acontece com o sal que fica guardado muito tempo? Perde o sabor. Pode ver, pode pegar. Pega um sal, guarda ele por 3 meses e vai usar ele. Perde o sabor. Se você abrir ele um pouquinho, se tiver uma entrada de ar, perde o sabor. Então, o que você tem que entender a este respeito? Se você foi cheio, se você tem a unção, se você tem aquilo que Deus derramou sobre a tua vida, não perca o sabor. Não perca o sabor. Então você tem que estar em movimento. A outra questão e a palavra diz, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e, assim, ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras boas, as suas boas obras, e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Nós temos que manifestar a luz de Deus em nós para que o nosso Pai seja glorificado por meio das nossas vidas, irmãos. E é por isso que a igreja gloriosa tem que estar em movimento. E em Efésios 3:21, a Ele seja a glória, ao Pai eterno em Cristo. A Ele seja a glória na igreja em Cristo, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Somos pertencentes ao corpo de Cristo, onde todos os membros são membros de Cristo, onde todos os membros são membros de Cristo. A visão de ser igreja é vista como um hospital de pecadores, com princípios essenciais de comunhão, oração e amor fraternal. É fundamental. Então nós estamos aqui no hospital de pecadores,
onde a comunhão entre irmãos, o amor e a oração é essencial para a nossa vida, para a nossa existência. Bem, a igreja sem mácula, ruga ou coisa semelhante. A igreja de Cristo, a expressão da igreja sem mácula, sem mancha, refere-se à pureza ou perfeição que devemos ter diante de Deus. Em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovados. Então assim, as trevas vêm, não, você pode ser um cordeirinho ali, imperfeito. Não aceite isso. Não aceite isso. Enquanto há fôlego de vida, lute por aquilo que ainda em você precisa ser corrigido. Lute por aquilo que Deus pede para você abandonar. Lute por aquilo que Deus pede para você entregar para Ele. Oh, Deus maravilhoso. A comunidade deve viver de maneira a refletir a pureza de Cristo e a santidade que Ele representa, sem mácula. Sugere uma condição de integridade moral e espiritual, onde não há defeitos e imperfeições, ao se apresentar diante de Deus. Nós nos apresentamos diante de Deus todas as vezes que nós invocamos o Teu santo nome. Por isso que a palavra de Deus pede para a gente não invocar o nome de Deus em vão. Sem rugas. Sem rugas. Ele traz o sentido de envelhecimento espiritual ou frieza espiritual. Irmãos, quando a gente não pratica, quando a gente não exerce, quando a gente não deixa o Espírito Santo de Deus agir dentro de nós envelhecemos espiritualmente. Aí você vai orar, não consegue mais. Você vai buscar fazer um jejum, não consegue mais. Você vai tirar um tempo para ler a palavra, não consegue mais. Por quê? Porque você envelheceu espiritualmente. Então você não pode permitir que isso aconteça. E é por isso que a igreja verdadeira ela tem que estar em movimento, ela tem que estar fazendo coisa, buscando fazer coisas, orando, buscando o Senhor, reunindo-se, colocando a fé em prática, indo orar, jejuar, buscar o Senhor de forma verdadeira e genuína, porque precisamos nos movimentar, irmão, para que não aconteça isso, você se envelheça espiritualmente ou a frieza espiritual venha. Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. E o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a destra da minha justiça. Ou seja, o Pai ele é tão maravilhoso que ele diz ainda que se você estiver ali meio caindo para um lado, caindo para o outro, Ele vai te segurar, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai dar força para você vencer aquilo que você não consegue. E 2 Coríntios 12:9 diz o quê? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder vai se aperfeiçoar na fraqueza. Então, irmãos, muitos momentos vamos estar fracos mesmo, vamos estar com dificuldade, ok, faz parte do nosso processo, mas nós não podemos nos entregar a essa fraqueza. Ok? Nós temos que recorrer a Cristo, porque através de Cristo nós somos aperfeiçoados. Então nós temos que buscar momentos de contato, de comunhão, de oração, de jejum, de intimidade com Deus, nós temos que buscar. O Senhor tocou no meu coração para setembro agora, né, fazer o primeiro ato profético. Nós vamos estar com um grupo lá no Monte Sabó, lá, guardados, 3 dias lá, um grupo de pessoas, de irmãos orando, intercedendo. Eu chamei um daqui, chamei um dali, já tem um grupo ali que falou que vai, e nós vamos estar lá, guardados no Senhor. Isso é o quê? Movimento. Isso é movimento, irmãos. Você entendeu? Isso é não deixar que a frieza espiritual venha, que a ruga venha, e que a gente se enfraqueça e desista do caminho do Senhor. Agora a questão de santa e irrepreensível. Integridade, moralidade em toda boa obra. Devemos ser santos e irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver. 1 Pedro de 14 a 18. 1 Pedro 1, 14 a 18. Irmãos, integridade faz parte da nossa vida com o Senhor. Moralidade faz parte da nossa vida do Senhor. Não é algo aleatório, é algo necessário para a gente viver de forma honesta e justa diante do Senhor.
A palavra de 1 Pedro 1, 14 a 18 vai dizer, como filhos obedientes. A palavra já começa, como filhos obedientes. A pergunta que eu te faço, você está sendo obediente a Deus? Você está executando os comandos do Espírito Santo de Deus na tua vida, o que Ele já determinou? Ou você está esperando para ver o que acontece? Porque muitos falam assim, vou ver o que vai acontecer, vou esperar mais um dia, vou esperar mais 2. Entenda, você não domina a tua vida. Se 1 e 2 dias o Senhor tirar o teu fôlego de vida e te levar, e aí? O que você vai apresentar diante do Senhor? O que você vai falar diante do Senhor? O Senhor olhou para mim e falou assim, você vai fazer o que eu tenho para você? Mas sabe qual foi a palavra que me chamou a atenção? É teu último chamado. Entendeu, irmão? É teu último chamado. Então o que eu falo para vocês, irmão? Não deixe chegar essa frase na tua vida. É teu último chamado. Amém? Não se deixe moldar pelos maus desejos de antes. Não se deixe ser moldado pelos maus desejos de antes. Às vezes você tem uma vontade de fazer uma coisa, você fazia uma coisa, você tinha um hábito daquilo, mas Deus olha para você e Ele sabe que aquilo pode te fazer mal, Ele fala, para! Aí as pessoas vão e continuam. Você está mudando? Você está obediente? Não. Pode ser coisas simples. Eu tinha um grupo no WhatsApp, eu fui pagodeiro por um tempo. Eu tinha um grupo no WhatsApp lá, na época lá, de amigos ali que tocava pagode, que a gente se reunia. A primeira coisa que Deus pediu para fazer, exclua o grupo. Eu excluí na hora. Fui atrás de saber? Não. Acabou, Deus pediu, está pedido, está feito, pronto, acabou. Eu preciso saber o porquê? Não, irmão. Sabe qual que é o nosso problema? A gente querer saber de tudo. Entenda uma coisa, se você é essa pessoa que quer saber de tudo, para Deus você é egoísta. Para Deus você é egoísta. E aí Ele não vai te contar tudo. Porque Ele vai esperar a tua obediência. Ele vai te falar uma parte da história. A outra parte, Ele só vai te dar quando você estiver obediente. Amém? Mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que o Senhor está falando aqui, resumidamente? Que a nossa maneira de vida antes era vazia, fútil, não valia para nada. Então você tem que pegar a tua maneira de viver antes de Cristo e a tua maneira de viver depois de Cristo. Então você vai escrever uma nova história com Cristo. E a tua vida anterior, que para Deus é vazia, irmão, isso dói, irmão. Pelo menos para mim doeu por um tempo, porque eu olhava assim, que eu achava que minha vida era tão cheia, tão perfeita, cheia de coisas, eu fazia um monte de coisa, um monte de atividade, e achava que era bacana aquilo. E Deus olha assim e fala, essa maneira sua de viver é vazia, é inútil para mim. E aí? Você tem coragem de se alinhar ao padrão do Senhor? Aí eu só digo para você uma coisa, só tem esse caminho, não tem outro, o restante é engano. Ou você se adequa ao padrão, ou você está fora do reino de Deus. Bem, e a vida prática? Como viver na prática? Por meio de hábitos que evidenciam que faço parte da igreja verdadeira. Arrependimento, justificação, purificação e remissão. Vida de arrependimento, justificação, purificação e remissão. 1 Pedro 1, 19 e 23. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade,
visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Oh, glória. Você sabe por que as pessoas têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus? Porque é a única que transforma. É difícil a gente parar para ouvir a palavra de Deus. Porque é a única que transforma. O ambiente, ele é transformado. Começa a mudar o nosso coração. Começa a mudar as nossas vontades, os nossos desejos. E as trevas não querem isso. É por isso que nós temos muita dificuldade de parar e sentar e ouvir a palavra do Senhor. Porque verdadeiramente ela torna uma semente imperecível dentro de nós, viva e permanente. Então nós temos que ter fome e sede da palavra do Eterno. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois, irmãos, hábitos celestiais, oração, jejum, comunhão, propósitos de vida, aliançados com Deus. Hebreus 12, 14 e 17. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem uma vida buscando a santificação, nós não conseguimos ver a Deus. Então nós precisamos buscar um ambiente ao qual nós nos tornamos santificados. Então nós precisamos da palavra. Nós precisamos do ensinamento da palavra. E a palavra verdadeiramente, ela precisa confrontar a gente. Para que a gente faça o quê? Mudança nos nossos hábitos, comportamento, estilo de vida, propósitos. Oh, glória! E aí nós vamos de glória em glória, nos tornando a perfeição daquilo que Cristo quer em nossas vidas, para a glória do Pai. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Por uma refeição ele vendeu. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Irmãos, essa aqui é a parte mais difícil. Às vezes o tempo vai passando na nossa vida. E os nossos corações, erros, escolhas, vai se endurecendo e vai se afastando do Senhor. Aí depois a gente quer se arrepender. E começa a chorar, começa a buscar, e começa a ir, começa... Só que aquele choro, na verdade, não é arrependimento. Sabe o que é, irmãos? A gente vê muito isso quando perde um ente querido e às vezes vai no enterro dessa pessoa. Remorso. Então tome muito cuidado, para que o seu choro não seja remorso diante de Deus. E verdadeiramente frutifique um choro de arrependimento genuíno. Aqui, irmãos, nós fazemos a sarça queimando. E tinha umas pessoas que nos acompanhavam aqui diante da sarça queimando. E a sarça queimando é 12 horas de oração, é muito intenso, é maravilhoso mover, o que acontece é maravilhoso. E Deus vai curando, vai transformando, vai libertando, vai fazendo um mover extraordinário. E Deus vai manifestando, vai apresentando para nós. E aí tinha 2 pessoas que passou a noite inteira encostada nos cantos em lágrimas, dizendo que estava se arrependendo de atos. E eu perguntei, Senhor, o que é isso? E o Senhor me disse naquele momento, não existe arrependimento aí, é remorso. E eu rejeitei. Porque eu queria, irmão, orar, queria pôr a mão e libertar. Mas o Senhor falou, não põe a mão, porque é remorso. E eu não aceitei. Então, irmão, não deixa chegar esse tempo na sua vida. Não deixa chegar na sua vida dessa forma aqui, ó, como Esaú. Porque não encontrou lugar para o arrependimento, embora o buscasse com lágrimas.
E para finalizar, meus queridos irmãos, obrigado por esperar esse tempo maravilhoso. Eu espero que a ministração tenha entrado no coração de vocês. A verdadeira igreja de Cristo, ela está em movimento. Guarda isso no teu coração. A verdadeira igreja de Cristo está em movimento. Talvez não da maneira que a gente enxerga, que a gente vê, mas ela está em movimento. E é naqueles pequeninos do Senhor que você vai ver a graça e a glória de forma transbordante. Muitas das vezes o Senhor já não está mais em grandes lugares, em grandes templos, porque mudaram o coração, mudaram a forma. Mas os pequeninos que estão espalhados aí, quase que invisíveis, esses estão cheios do poder e da glória do Senhor. Então a igreja está em movimento. Segundo, viver pelo Espírito Santo. Tem um desejo no teu coração. Se você ainda não entende, não sabe, não busque pessoas que possam te ajudar nessa caminhada. Mas busque aceitar Deus de tal forma que você receba de forma a graça do Senhor e receba o dom do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que Ele possa guiar a tua vida. O dom é uma dádiva, irmãos. Muitas pessoas, assim, menosprezam o Espírito Santo na vida. Mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso que Ele ainda fica ali nos acompanhando, nos dando instrução, nos direcionando. Então, não desprezem o dom do Espírito Santo e vivam pelo Espírito Santo. Amém? Pode ter certeza, você vai passar todo tipo de dificuldade? Pode passar. Vai passar por muitos processos? Pode passar. Mas uma coisa é certa, você vai adentrar o reino de Deus, porque é para lá que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir e vai te levar. A terceira, santidade e purificação como hábito de vida. Busque, irmãos, como hábito de vida, santidade e purificação. Põe isso na tua agenda, põe isso na tua rotina, põe isso no teu dia a dia. Hábitos de vida, santidade e purificação. Escreva num canto, coloque numa parede, onde você quiser. Fala assim, eu preciso buscar santidade e purificação. Depois, que é o primeiro, mas dentro do processo a gente não consegue fazer isso como o primeiro, é tornar amigo de Cristo. Dentro do teu processo, busque tornar-se amigo de Cristo. Traz Ele para perto. Chama Ele para andar contigo, para viver contigo, para morar contigo. Entrega a tua casa para Ele, entrega a tua vida para Ele, entrega a tua família para Ele, entrega teu serviço para Ele, entrega a tua saúde para Ele, entrega tudo para Ele. Depois, viva se preparando para o encontro com Cristo. Como assim? Quando você vai para uma viagem, você não se prepara para fazer essa viagem? Às vezes você marca a viagem de um ano, amém, irmãos? Você não se prepara o ano inteiro para aquela viagem? Mas você não fica pensando nela todos os dias? Por que você não faz isso com Cristo? Coloca isso como um hábito de vida, buscar Cristo em todos os momentos, em todas as horas, em todas as ocasiões. Amém, meus irmãos? E agora, irmãos, eu vou fazer uma oração final aqui. Os irmãos vão subir aqui para já trazendo um louvor de adoração. E os irmãos que quiser, nós vamos fazer 2 passos aqui hoje à noite. Deus me tocou o coração ali e eu sou obediente ao Espírito Santo de Deus. Primeiro movimento da noite. Aquele que quiser reconciliar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória. Dá um passo aqui para frente se tiver alguém nesse desejo de reconciliação. Aquele que quiser se arrepender de alguma coisa e quiser se aproximar, pode vir aqui à frente também. Aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e quiser, pode vir aqui para frente também. Agora, se você não for nenhum desses casos, amém. A gente vai dar 1 minuto aqui. E aí aqueles que quiser, venham, que a gente vai orar por aquilo que Deus colocar no nosso coração através da vida de vocês. Amém? Então são esses 3 passos. Os 2 primeiros, a gente espera um pouquinho e a gente vai começar as orações. E os irmãos vão começar aqui a ministrar um louvor. E aqueles que quiser, dar um passo de fé. Dar um passo de fé para frente. Para ver a vida sendo transformada naquilo que de repente você veio buscar por meio da oração também. Amém, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Eu só vou fazer uma oração e já vou entregar para os irmãos aqui para adorar. Saudações finais, irmãos. Pai eterno, por Yahshua teu Filho e pelo poder operar do Espírito Santo, que o Senhor abençoe e guarde cada um que está aqui,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada pessoa que está aqui essa noite e tenha misericórdia de cada um de nós. O Senhor levante o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê a paz. Que finalmente, irmão, nós possamos nos alegrar. Procuramos ser aperfeiçoados, encorajados e encorajando mutuamente, tendo um só pensamento e vivendo em paz. E o Deus de amor e de paz estará com cada um de nós. Saudem uns aos outros. A graça do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, para a glória do Pai Eterno. Porque dele e para ele são todas as coisas. Sejam ele a glória para todos sempre. Amém. Ao final que a gente terminar aqui, irmãos, saude uns aos outros. E aí até o próximo encontro. Amém?